Olá, bom dia, já chegamos. Bem-vindos a mais uma edição do Manhã Girassol. Esta é referente à quarta-feira, 18 de março de 2026. Trazemos o melhor da informação. Vamos juntos até bem perto das 9 da manhã. Lembre-se, o ponto de partida de qualquer realização é o desejo. E é nosso desejo que você continue aí desse lado até o fim desta nossa jornada matinal. Bom dia. Bom dia, Girassol. E já chegamos, vamos saber como é que está o mundo. Vamos olhar para o que escrevem os principais jornais do país e do mundo. E começamos com o Jornal de Angola, que escreve hoje, quarta-feira, 18 de março. Na sua capa, a chefe de Estado orienta a prioridade máxima na construção e reabilitação de escolas. A educação vai contratar mais de 34 mil profissionais nos próximos 3 anos. PR na posse do secretário de Estado, Adilson Catala. Angola vai ter este ano um dos maiores portos de águas profundas de África. O Executivo define estratégia para a conservação e uso sustentável da biodiversidade até 2030. Para debate sobre medidas de prevenção e combate ao vandalismo de bens públicos, Lunda Sul, últimos preparativos para a recepção do Papa Leão XIV. Seguimos para Moçambique. O jornal O País escreve na sua capa: Canadá quer reforçar a cooperação bilateral com Moçambique. Total Energy diz haver segurança em Cabo Delgado para a exploração de gás. Diálogo entre o real e o imaginário marca a exposição no Banco de Moçambique. O jornal O Público da imprensa portuguesa escreve na sua capa: reforma do SNS tem 2 anos para mais problemas persistem. Futebol goleada que não se via há 62 anos mantém Sporting na Liga dos Campeões. Seguimos para o Brasil. O jornal O Globo escreve: hoje, deputados condenados pelo Supremo Tribunal Federal por venda de emendas recebem penas de 5 a 10 anos de prisão. Senado tenta avançar com PEC que acaba com a aposentadoria compulsória como punição. Seguimos agora para a nossa primeira conexão com a Girassol FM. Vamos ao encontro da Janete Meio-Dia. Olá, Janete Meio-Dia, já chegamos, são 7 horas e 5 minutos, estamos a 5 minutos aproximadamente no ar e juntamos-nos ao Bom Dia com energia para fazer esta manhã de quarta-feira acontecer. Quarta-feira é considerado o dia mais produtivo da semana. Bom dia para si, bom dia para os rádio ouvintes da Girassol FM. Bom dia, Celestina Zola, bom dia ao telespectador, obrigada pela companhia de todos os dias. Bem-vindo à Girassol FM 102.7, é o Bom Dia com Energia. Boa, boa. Hoje, a meio da semana de trabalho, claro, o dia considerado mais produtivo da semana. O dia do meio. Exatamente, o dia do meio. Como é que está esta manhã, uma vez que vocês já estão no ar há mais de 1 hora, não é? Exatamente, estamos agora a 1 hora e 5 minutinhos, sensivelmente. Nós estamos hoje, começamos na primeira hora a olhar para a questão do CAN. Estamos aqui a conversar um bocadinho com os nossos ouvintes amantes de desporto. Afinal, a Confederação Africana de Futebol decidiu que o Senegal já não é campeão africano. O título foi atribuído a Marrocos, porque aquela situação toda que marcou a final, o Senegal saiu de campo por algum tempo. A Confederação Africana considerou aquilo desistência, a decisão saiu sensivelmente nesta madrugada. Então Marrocos, ou seja, Senegal perdeu
por 3-0, por desistência, perdeu o título, e estamos aqui a olhar para esta questão com os nossos ouvintes, principalmente os amantes de desporto. Há quem diga que esta decisão não dignifica em nada o desporto africano, exatamente, que muito vem estando a lutar para de alguma forma estabilidade, exato, reconhecimento e respeito a nível internacional. É com certeza mais um episódio que vem manchar a trajetória que se quer do futebol africano. Vamos um assunto que também com certeza de que vamos falar quando estiverem em estúdio a Georgina João, exatamente, a nossa colega da redação desportiva, que nos traz todos os dias de segunda a sexta-feira, durante esta semana, todas as informações sobre desporto nacional e internacional. Exatamente. Janete, meio-dia, quem é o técnico que está aí a fazer a festa consigo esta manhã? Hoje a festa, a confusão, como digo sempre no bom sentido, é feita com Joel Anselmo. Olá, Joel Anselmo, bom dia. Bom dia com energia, Celestina Zola. Muito bom, muito bom. Todos que nos acompanham. Né? Muito bom, em nome de todos eu agradeço. E como é que está, como é que vai estar esta seleção musical para quarta-feira, o dia do meio, o dia mais produtivo da semana e também o dia do pico, não é? Começamos na segunda-feira a subir, na quarta e depois começamos a descer. Exatamente. Claramente. A responsabilidade hoje é grande. Queremos, exatamente, Celestina, deixar nossos ouvintes bem dispostos para chegar ao seu local de trabalho com mais alegria e claramente boa disposição. Exatamente, e é garantida boa disposição com um bom dia, com energia. Não tem como ser diferente. Então está aí o convite para continuar ligado a nós, seja pela televisão, nós já estamos aí em casa, pela sua telinha, pelo seu rádio e também estamos nas redes sociais. Exatamente. No YouTube estamos em direto, já sabe que pode nos acompanhar, pode nos fazer companhia a qualquer hora e a qualquer momento. Exatamente, não há razões para não estar ligado ao Bom Dia com Energia, ao Manhã Girassol. Estamos onde você está. Exatamente, é a Rede Girassol consigo em qualquer lugar. Exatamente. Já que estamos a falar em qualquer lugar, deixa-me saber se temos já em linha o Ernesto Jaime. Ernesto Jaime ainda não está em linha para nos trazer as informações do trânsito, que é um momento nosso habitual todos os dias, de segunda a sexta-feira, seja no Bom Dia com Energia e também no Manhã Girassol, trazer toda a informação do trânsito através das câmaras esta semana do Armando Guindo. Exato. E o microfone o olhar atento do Ernesto Jaime. E também temos tido o suporte do CISP, que nos faz também, nos mostra Luanda e outras cidades de Angola, como é que está amanhã em termos de trânsito. Exatamente, às vezes não é nada fácil circular por Luanda a estas horas. Exatamente, então todo suporte, todo auxílio para que possamos ludibriar o trânsito. Escolher as melhores rotas. Exatamente, é bem-vindo. Exato. E o nosso repórter volante, o nosso repórter trânsito, está aí para isso, para auxiliar quem ainda não saiu de casa. Exatamente. E os nossos ouvintes, por acaso, também vão dando o seu contributo deste lado sobre o trânsito. Estamos aqui a puxar uns pelos outros, não é? Quem já está na via manda uma mensagem para dizer onde está, como está o trânsito, vale ou não a pena passar por aquela via. Então vamos aqui, já agora aproveito para recordar aos nossos ouvintes e também telespectadores os nossos números para a chamada 928 804149, repito, 928 804149 para chamadas apenas e para SMS exclusivamente 928 80 3661 928 80 3661. Então já sabe como nos contactar. Exatamente. Não tem desculpas. Exatamente, para auxiliar, se já está na estrada e tiver engarrafamento, dê o sinal, e também se a via estiver livre, dê-nos também o sinal para podermos orientar também os nossos telespectadores e rádio ouvintes. Exatamente. Janete, meio-dia, a qualquer momento eu volto a manter contato consigo e também vamos puxar pelo Ernesto Jaime para nos trazer informações do trânsito em Luanda nesta manhã de quarta-feira.
quarta-feira. Por hora é um até já. É um até já, Celestina Zola. Até já, telespectador. Bom dia com energia. Bom dia! E nós seguimos agora com a atualidade. O Ministério das Relações Exteriores informa em nota que tomou conhecimento com profunda consternação e dor do falecimento do embaixador Rui Jorge Carneiro Mangueira, ocorrido ao fim da tarde desta terça-feira, 17 de março, em Pamplona, no Reino da Espanha, aos 63 anos de idade, vítima de doença. O diplomata distinto e servidor público de elevado mérito, malogrado embaixador Rui Mangueira, destacou-se ao longo da sua trajetória pela sua dedicação à causa nacional, competência profissional e elevado sentido de Estado, escreve o Mirex. No exercício das funções de embaixador da República de Angola no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, evidenciou notável capacidade de representação, diálogo e promoção dos interesses do país no exterior, granjeando respeito e consideração nos meios diplomáticos internacionais. Para além da sua relevante ação na diplomacia, de que se destaca ainda o seu papel como primeiro embaixador de Angola nos Emirados Árabes Unidos, desempenhou igualmente com zelo e responsabilidade os cargos de Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos e de Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, onde deixou marcas indeléveis pelo seu contributo para o fortalecimento institucional e desenvolvimento nacional. Neste momento de luto, o Ministério das Relações Exteriores enaltece as qualidades humanas e profissionais do embaixador Rui Mangueira, cuja memória permanecerá como exemplo de dedicação, integridade e patriotismo ao serviço de Angola. À família enlutada, amigos e colegas, o Ministério das Relações Exteriores apresenta as mais sentidas condolências, exprimindo a sua solidariedade e profundo pesar pela perda irreparável. E seguimos com a atualidade. Populares ouvidos pela Rede Girassol manifestaram preocupação com o atual cenário de constantes acidentes nas vias que ligam o interior do país e defendem, por isso, a adoção de medidas urgentes e concretas para travar a situação. Entre as prioridades, ou seja, entre as principais propostas, estão o reforço do policiamento e o aumento da fiscalização ao longo das estradas nacionais para reduzir a sinistralidade e garantir maior segurança rodoviária. Itelvino é motorista há 23 anos e percorre a Estrada Nacional número 100 todos os dias para trabalhar. Defende o reforço do policiamento nas estradas que ligam o interior do país, sobretudo nos troços considerados mais críticos, para travar as constantes sinistralidades rodoviárias. Eu acho que nós devemos ter mais postos policiais, operação mesmo zero, bafômetros, por aí fora. Muitas das vezes o cansaço em si, as pessoas que andam durante a noite, sono. Se a gente ter vários postos policiais, eu acho que havíamos de melhorar aí o nível de acidentes. O sentimento de preocupação e olhar para soluções a serem implementadas vêm de agricultores como o Tomé, que apela para uma maior atenção dos condutores. Na via pública é de nós termos principalmente os condutores, né? Ter aquela potência da estrada, diminuir a velocidade e ver o sítio da estrada onde estamos. É pela primeira vez que está nessa via, você não pode andar com uma velocidade longa, sim. Tem que diminuir a velocidade e respeitar as curvas. Tendo em conta o acidente decorrido neste fim de semana, à madrugada, e que vitimou várias pessoas, Eusébio e Calei defendem medidas que passam pela manutenção das estradas e iluminação das mesmas. Primeiramente, devemos verificar devidamente os nossos asfaltos, que é a nossa via rodoviária, não é? De modo em que iluminações suficientes nas estradas, por acaso, não é? E outra, nós como condutor devemos ter mais prudência também no ato da condução. Devemos ter responsabilidade, que estamos a levar vidas e não podemos exceder uma velocidade acima dos 100 nesse caso, né? A princípio é mesmo cada vez mais inspecionar as estradas e por outra é os motoristas
é importante haver cada vez mais fiscalização nos nossos motoristas, porque é sabido que muitos dos nossos motoristas fazem consumo de bebidas alcoólicas, se assim estou certo, e muitas das vezes não são fiscalizados. Por seu turno, Jackson, agrônomo de profissão, lamenta as vidas perdidas nas estradas, sobretudo as que ligam o interior do país, e apela igualmente para um maior controle. É um caso calamitoso que tem acontecido ultimamente, tem acontecido inúmeras vezes, e é chocante porque vê-se que o número de acidentes na Estrada Nacional 100 tem aumentado desmesuradamente. Isso vitimando muita gente. Eu, pelo menos, sou usuário dessa estrada, estou sempre a fazer o vai-vem, Luanda-Sumbe. E fica um pouco também assustador do nosso lado, porque a gente está a perder muita gente, mas acredito que... Que medidas é que podem ser tomadas? Certo. Certo. Eu acredito que, principalmente, deve-se ter maior controle na sinistralidade rodoviária. Acredito que deve ter mais postos aconselhando, porque os automobilistas, muitos deles acabam ficando com sono, ou fazer uma rotina para ver se a pessoa está otimamente bem para dirigir e levar vidas. O grito de socorro é claro. Mais postos policiais e os homens que têm os corrais aí à beira da estrada. Né? Digo aqui assim no pé do Calé, saída de Porto Ambuim, aqui depois de Cabo Ledo, que são os homens que trazem os seus animais lá do Lubango, da Matala, e vêm fazer o pasto cá. Ali não tem um curral fixo, ali ficam lá abandonados para poderem fazer o seu pasto. Mas quero que com aí mais uns 3 postos policiais durante a via e exigir mesmo usar o bafômetro para ir fora. Eu acho que havia de minimizar, sim senhora. 11 cidadãos acusados de tráfico de drogas foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal da província da Huila. Entre os acusados destacam-se 2 cidadãos eritreus e um cubano. 11 suspeitos de tráfico de droga foram detidos na província da Huila pelo Serviço de Investigação Criminal, SIC. De acordo com o porta-voz do SIC na Huila, as detenções, em flagrante, ocorreram durante várias operações realizadas nos bairros da cidade do Lubango e no município da Umpata. Segundo a Quitumba, realça que entre os acusados estão 3 cidadãos estrangeiros, nomeadamente 2 eritreus e um cubano. Realizou várias operações que resultaram então na detenção em flagrante delito desses cidadãos, tendo essas operações ocorrido nos bairros Comandante Coboi, bairro comercial urbano, Chioco, da Umpata, 14 de abril, Mapunda e também Dr. Antônio Agostinho Neto. Queremos também salientar que deste trabalho foi possível a detenção de 3 cidadãos estrangeiros, nomeadamente 2 de nacionalidade eritreia e 1 de nacionalidade cubana, que também estavam envolvidos neste crime de tráfico de droga. O oficial do SIC adianta que nas referidas operações foram apreendidas 105 gramas de cocaína e 35 gramas de crack, que estavam a ser comercializadas pelos suspeitos a valores entre os 5 mil e os 10 mil kwanzas a porção. Estamos a falar de cocaína e crack. Em relação à cocaína, são 105 gramas de cocaína e crack 35 gramas. Em relação às porções, segundo podemos apurar que cada porção estava a ser vendida no valor de 5 a 10 mil kwanzas. As detenções dos acusados e as apreensões da droga ocorreram em locais públicos e privados depois de um longo trabalho investigativo do SIC. A apreensão e bem como a detenção destes cidadãos foram feitas em locais públicos e privados, não é? Após informações que nós também aqui não vamos adiantar, tal como eu fiz referência, para não pôr em causa aquilo que é o sucesso ou tem sido o sucesso desse trabalho. Da província de Cabinda, 3 homens foram detidos pela polícia por crime de burla qualificada em posse dos acusados que usavam falsos perfis para aliciar as vítimas. Foram também apreendidas 2 viaturas novas. A Polícia Nacional em Cabinda deteve 3 jovens acusados de burla qualificada. Os mesmos usavam perfis falsos de grandes entidades para simularem ofertas de emprego em troca de valores.
Em outras ocasiões, usavam chantagens para publicar imagens íntimas das vítimas para terem como arrancar os valores. Em posse dos acusados, encontrava-se 2 viaturas novas da marca Jetour e alguns valores que tentavam subordinar os agentes da polícia. O diretor do DIP disse que os casos desta natureza estão a ficar recorrentes em Cabinda, o que preocupa a polícia. Tanto aqui destaca-se 3 cidadãos que, através de perfis falsos, tanto no Facebook e no Instagram, bem como em alguns grupos do WhatsApp, adotavam qualidades que não as têm, no caso de grandes gestores de empresas públicas, entidades ligadas ao aparelho do Estado, que, mediante manobras ardilosas, praticavam o crime de burla. E do leque destes perfis que foram adotados por estes indivíduos, destaca-se um perfil cuja imagem é de Sua Excelência o Comandante-Geral da Polícia Nacional, pelo que foram, prontamente detidos por mandados de detenção emitido pelo digno magistrado do Ministério Público. Em consequência, desse enfrentamento policial, foi possível a detenção de 2 viaturas modernas, de marca Jetour, modelo Dashing. O responsável fez saber também que as operações vão continuar até que se devolva a tranquilidade aos cidadãos. O trabalho policial é um serviço público que tem um caráter ininterrupto e disse que nós, a polícia, reafirmamos o nosso compromisso de continuar a trabalhar combatendo a criminalidade em todas as suas manifestações. 3 jovens acusados de burla qualificada estão detidos pela polícia. O reboque de mais de 2 pessoas numa única motorizada tem sido prática frequente por parte de alguns mototaxistas na cidade de Benguela, situação que preocupa os cidadãos, apesar das operações que têm sido realizadas pela Polícia Nacional. A reportagem da Rede Girassol saiu à rua na manhã desta terça-feira para ouvir transeuntes e mototaxistas a respeito do reboque de mais de 2 pessoas numa única motorizada, prática que tem sido frequente nos últimos tempos. A atitude é reprovável por conta da insegurança que estão expostos os cidadãos, aliados ao comportamento destes, sendo a causa de acidentes na via pública. Com certeza, ele acha tudo normal. Isso aqui cria transtorno na via pública, porque eles levam 4, 3 coisas que não se aceita na sociedade, não se aceita. É muito triste isso. Porque acidente nos últimos dias está a ser frequente e mesmo nós que somos passageiros também devemos fazer o uso de capacete. Isso acho que estaremos a nos proteger devidamente. Muitos acidentes sim apressam, engarrafamento, às vezes nós não conseguimos, eles não conseguem, nem bem dizer, não conseguem passar a estrada e sobem ao passeio e é uma coisa que não é correta. Este motoqueiro tem mais de 20 anos de mototaxista e reconhece que alguns dos seus colegas não dão bons exemplos e reprova a atitude daqueles que levam mais de 2 passageiros numa única motorizada. Eu acho mal. Tudo bem que quando alguém se comporta mal, todos nós pagamos precisação. Mas eu ainda acredito que aquelas pessoas que têm esse tipo de comportamento, para deixar esse tipo de comportamento, porque suja nossas margens também não é só... Não, é negativo. Qual é o apelo que deixa seus colegas? Eu deixo o apelo para os meus colegas, essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, para deixar esse tipo de comportamento, porque dessa moto de 2 rodas só foi feito mesmo para 2 pessoas, não para 3 pessoas. A Polícia Nacional em Benguela tinha apreendido mais de 400 motorizadas por conta de diversas irregularidades no âmbito da 3ª fase da Operação Passageiro Seguro. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional apresenta uma das causas da operação, como é o caso do comportamento de certos mototaxistas que excedem a lotação. Nós temos estado a atuar em volta da disciplina que toca na questão da circulação com capacete ou sem capacete. Alguns motociclistas e ciclomotoristas circulam em sentido contrário, alguns circulam com motorizada e outros comportamentos têm estado a enfermar o ambiente rodoviário, causando
muitos males, causando muitas consequências, desde morte e até mesmo contração de mutilações irreversíveis. Polícia Nacional em Benguela e o comportamento de certos mototaxistas que insistem nas irregularidades, entre as quais o reboque de mais de 2 passageiros numa única motorizada. E seguimos agora para a informação sobre o estado do tempo. Começamos pela cidade de Luanda, que poderá ter o dia com aguaceiros. A temperatura deve rondar entre os 25 graus de mínima e 31 de máxima. Umidade do ar prevista de 73%. Já a cidade de Cabinda poderá ter o dia inicialmente nublado, seguido de céu limpo. Temperatura mínima de 25 graus e a máxima de 31. Umidade do ar de 74%. E vamos fazer o nosso primeiro intervalo nesta manhã. Já estamos de volta em o Manhã Girassol na sua casa nesta manhã de quarta-feira, 18 de março de 2026. Siga connosco até o final deste programa, que é aproximadamente às 9 da manhã. Começamos este segundo bloco do Manhã Girassol com informação sobre o trânsito. Vamos sim agora ao encontro do Ernesto Jaime, que está a circular por Luanda e nos trazer toda a informação do que acontece nas estradas de Luanda a esta hora. Olá Ernesto, uma vez mais, bom dia, bom dia. Este é o nosso primeiro contacto aqui no Manhã Girassol. Diga-nos lá onde é que te encontras e parece que o trânsito aí nestas imediações está tranquilo. Viva! Bom dia, Celestina Zola. Bom dia também para a audiência que nos acompanha a esta hora. Já o som do roncar dos motores dos diversos veículos que acabam preenchendo as principais avenidas da cidade capital já se começa a fazer sentir. Nos encontramos na estrada principal do Patriota. Estas imagens que o Armando Guindo vai pegando é para quem sai da estrada principal, no caso da Avenida Pedro de Castro Vandunilo, e queira então entrar ou chegar até ao Patriota. Já se consegue ver uma movimentação não frenética, mas quando olhamos para um outro ângulo, consegue-se perceber que a vida aqui dos automobilistas não está facilitada, pelo menos para quem sai do Patriota ou saia, por exemplo, do Quilamba, pegando esta estrada principal do Patriota, contornando para aqui, para a Ponte Molhada. O trânsito já está completamente carregado, é o que se pode ver. No sentido contrário, tal como fazíamos referência, o trânsito está muito mais fluido. Este é o sentido para quem vai ou para quem passa pela Ponte Molhada e segue então para o Talatona, que as imagens aqui vão mostrando este movimento no sentido contrário. No caso, para quem sai do Talatona, por exemplo, passando por aqui pela Ponte Molhada, o trânsito vai ficando um pouco mais carregado. Estes três cenários possíveis que acabamos por ter aqui, esta bifurcação aqui de vias que acaba fazendo um triângulo aqui nesta estrada principal do Patriota. É a movimentação que já vai se fazendo sentir. Também destacar aqui a presença de agentes reguladores de trânsito que não só hoje, mas todos os dias já a esta hora a movimentação dos mesmos por aqui também é notória. Sabe-se que aqui o afunilar da estrada, o estreitar, melhor dito, é preponderante, pois acaba de certa forma por trazer uma ordem
aqui nesta estrada principal, de quem vai para a esquerda ou quem vai para a direita, ou no caso para quem segue o percurso, no caso seguindo até a Avenida Pedro de Castro Van Dunen Loi, que é este sentido que o Armando Nguindo vai então captando. É este o cenário ou a radiografia que se pode fazer aqui sobre a movimentação, a circulação rodoviária, pelo menos aqui neste troço que julga-se também ser importante do ponto de vista de a mobilidade aqui na cidade de Luanda. Sabe-se que por aqui são vários automobilistas ou de diferentes pontos que vão fazendo o seu percurso aqui, sobretudo neste horário das 7, 8, 9 e não só, mas o horário de ponta mesmo este que falamos, onde a movimentação é cada vez mais frenética por aqui. Estas imagens que vão mostrando o ambiente frenético aqui, que os automobilistas já vão preenchendo este mesmo espaço. Nós vamos percorrer por outros pontos, obviamente, nas principais avenidas e não só, para dar a ver e, quiçá, ouvir por meio, depois da conexão com a Girassol FM, para dar então a informar a situação do trânsito, como vão estar ou como vai estar nos outros pontos para a nossa audiência. Celestina Zola é o primeiro contacto e é um bom dia e um até já. Até já, Ernesto Jaime, e obrigada por essas informações sobre o trânsito. O Ernesto Jaime falava-nos a partir da via principal do Patriota. O trânsito começa já a ficar carregado quando são 7 horas e 37 minutos. Ainda ao longo deste nosso programa, ao longo da nossa manhã, teremos outros pontos da cidade de Luanda pelo olhar atento do Ernesto Jaime. Por ora, seguimos com a atualidade. O Presidente da República, João Lourenço, reuniu esta tarde, ou seja, na tarde desta terça-feira, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, a Comissão Multissetorial encarregue da elaboração da proposta de programa de construção e reabilitação de escolas do ensino geral. Conforme diagnóstico apresentado pela Comissão, estima-se a existência no país de um déficit de cerca de 3.200 escolas e a necessidade de reabilitação de outras 1.300, assim visando a implementação do programa e a redução progressiva do número de crianças que ainda se encontram fora do sistema de ensino. Serão mobilizados no presente exercício econômico cerca de 330 mil milhões de kwanzas para esta importante iniciativa que tem abrangência nacional para o fomento, ou seja, para o funcionamento pleno das novas infraestruturas escolares e a melhoria das condições do ensino-aprendizagem. Impõe-se ainda o reforço do corpo docente e de pessoal administrativo em cada escola, pelo que o programa prevê o ingresso de cerca de 34 mil funcionários docentes e não docentes para o ensino de base ao longo dos próximos 3 anos. O Presidente da República, João Lourenço, em despacho assinado, dá por findo o mandato de Manuel José de Sousa Esteves e de Carlos Nelson Gaspar de Sá como administradores não executivos do Conselho de Administração da Empresa Portuária do Namibe-EP. Subsequentemente, o Presidente da República nomeou administradores não executivos do Conselho de Administração da Empresa Portuária do Namibe-EP, Ambrósio Antônio de Oliveira Silvestre e José Maria Jamba. E o Presidente da República, João Lourenço, reiterou o objetivo do Estado angolano de transformar a capital do país num importante hub regional de transporte aéreo, fazendo menção para tal ao reforço da Companhia de Bandeira Angolana com a aquisição de novas aeronaves, ao intervir nas respectivas áreas, tendo apelado por isso para uma gestão eficiente das infraestruturas.
marítimo, portuário e da aviação civil devem merecer uma gestão eficiente das suas infraestruturas, de acordo com o Presidente da República, João Lourenço. O chefe de Estado, que intervinha nesta terça-feira na cerimônia de posse do novo secretário de Estado para os setores da aviação civil, marítimo e portuário, Adilson Gabriel Alves Catala, sublinhou que o país atribui prioridade ao desenvolvimento destes setores, destacando a entrada em funcionamento do Aeroporto Internacional António Agostinho Neto. O país tem dado uma importância particular e feito bastantes investimentos no setor do transporte aéreo e marítimo, assim como na construção e reabilitação de infraestruturas portuárias. No setor aéreo, destaca-se a entrada em funcionamento do novo aeroporto internacional, o aeroporto António Agostinho Neto, assim como a perspectiva de construirmos mais 4 aeroportos, nomeadamente em Cabinda, Banza Congo, no Kazombo e em Mavinga, sendo que praticamente todas as capitais de província do nosso país têm aeroportos, para não citar os pequenos aeródromos que existem em muitos dos nossos municípios pelo país afora. João Lourenço reiterou o objetivo do Estado angolano de transformar a capital do país num importante hub regional de transporte aéreo, fazendo menção para tal o reforço da Companhia de Bandeira Angolana com a aquisição de novas aeronaves. Ainda neste setor do transporte aéreo, o país está a reforçar a capacidade de transportação da nossa companhia aérea, TAG, com a aquisição de novos meios, de aviões, quer da Boeing, quer da Airbus, e com a perspectiva de fazermos de Luanda uma importante hub aqui no nosso continente. Quanto ao setor marítimo e portuário, o Presidente da República enfatizou a extensão da costa nacional com a implantação de portos estratégicos que muito recentemente beneficiaram de requalificação profunda. O país tem uma costa bastante extensa e ao longo dessa costa estamos com pelo menos 4 importantes portos marítimos. Alguns deles sofreram uma reabilitação profunda, que é o caso de reabilitação e ampliação, que é o caso do Porto Moçambique, o Porto de Luanda. Mas também temos o Porto de Lobito, que vai jogar um papel importante no quadro do muito falado Corredor de Lobito. Sem esquecer que Cabinda, para além do porto atualmente existente, estamos em vésperas de inaugurar um dos maiores portos de águas profundas do nosso continente, que será, portanto, o Porto do Caio, a ser inaugurado ainda este ano. Dirigindo-se ao recém-impulsado, João Lourenço sublinhou a dimensão das responsabilidades inerentes ao cargo, frisando que o desenvolvimento nacional depende do funcionamento eficiente dos transportes aéreos, marítimos e das infraestruturas portuárias. A Procuradoria-Geral da República apresentou o Plano Estratégico 2025-2030 para o combate aos crimes contra a vida selvagem e ambientais, um instrumento que visa reforçar a resposta do Estado face às práticas que ameaçam a biodiversidade e o desenvolvimento sustentável do país. A iniciativa resulta de um esforço conjunto entre Angola e o Brasil e surge num contexto de crescente preocupação com fenómenos como a caça furtiva, o tráfico ilegal de espécies e a exploração ilícita de recursos humanos.
Durante o ato, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, destacou que estes crimes prejudicam diretamente o desenvolvimento sustentável e exigem uma resposta firme e coordenada por parte das instituições do Estado. Que o combate a estes crimes exige uma abordagem verdadeiramente multissectorial. A cooperação entre a Procuradoria da República, o Serviço de Investigação Criminal, a Polícia Nacional, as autoridades ambientais, as instituições responsáveis pela gestão florestal, pesca, biodiversidade, bem como outras entidades relevantes, é fundamental para garantir uma resposta integrada e eficaz. Pitagros alertou que muitos desses crimes estão associados a redes de criminalidade organizada transacional e envolve práticas como corrupção e branqueamento de capitais, o que exige uma abordagem integrada e cooperação internacional. A Procuradoria da República tem vindo a colaborar com diversas instituições nacionais e internacionais no reforço da resposta no tráfico de espécies e a outros crimes ambientais. Nesse contexto, importa referir a colaboração estabelecida com a Associação Conservação e Proteção Consciente, CPC, no âmbito do memorando de entendimento já firmado entre a PGR e esta organização, bem como o contributo de outras organizações que têm apoiado iniciativas de capacitação, cooperação técnica e partilha de conhecimento. O promotor de justiça brasileiro, Rafael Kurkowski, defendeu que o combate a estes crimes deve começar pela vertente financeira, com foco no rastreamento e bloqueio dos lucros obtidos de forma ilícita. A criminalidade ambiental é muito lucrativa. Então, se não atacarmos a componente financeira de quem explora a criminalidade ambiental, não obteremos sucesso. Por isso, uma das vertentes deste plano estratégico é justamente o combate à capacidade financeira de quem pratica o crime. A exemplo da perda alargada, que é uma medida proposta, e da própria lavagem de capitais ou branqueamento de capitais, que costuma estar associado ao crime ambiental. Já a diretora da Associação de Conservação e Proteção Consciente, Joana Selena, considerou que o sucesso das ações depende de uma abordagem multissectorial, porque crimes contra a vida selvagem ou outros crimes ambientais são problemas de todos. Não só são problemas de uma instituição ou uma pessoa. É todo o país que é responsável para garantir que o nosso ambiente está protegido. E também, além disso, o ambiente à volta de nós. Porque nós também estamos a falar de crimes que são transnacionais, internacionais. Foi nesta terça-feira apresentado o Plano Estratégico 2025-2030 para o combate aos crimes contra a vida selvagem e ambientais. O Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, disse nesta terça-feira ter dado o melhor de si após quase 9 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Pitagros disse ainda ser um contributo possível dentro das suas capacidades e das limitações institucionais. As declarações foram feitas à margem do lançamento do Programa Estratégico de Combate aos Crimes Ambientais, que decorreu em Luanda. Durante a entrevista, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, destacou que teve uma atuação ao alcance das suas capacidades. Eu tentei fazer o melhor possível, o melhor que a minha capacidade, a minha competência permitiu, isso fiz, dei o melhor de mim. Agora, se por acaso não correspondia às expectativas para algumas pessoas, por um lado não poderia agradar a todos, e por outro lado também não tinham capacidade, não tenho capacidade de competência para fazer tudo, né? Ou para dar tudo certo, né? O seu mandato ficou marcado por reformas internas, combate à corrupção e pela abertura de processos que envolveram figuras de destaque da vida política e económica nacional. Questionado sobre o combate à corrupção e o repatriamento de capitais, o magistrado destacou os esforços da recuperação de ativos e indicou valores significativos que estão por regressar ao país. Há milhões que regressaram, há milhões que estão para regressar, que estão em processo de tramitação em alguns países e acreditamos que mais tarde ou mais cedo esse dinheiro é de Angola, pertence a Angola, tem uma base legal justa
e, portanto, acabarão por vir para Angola. Né? Portanto, não temos que ficar preocupados com isso, que o dinheiro não vai ser perdido, não. Sobre os processos de maior mediatismo, nomeadamente o que envolve a empresária Isabel dos Santos, o Procurador-Geral da República explicou que alguns casos já se encontram em fase judicial, enquanto outros continuam dependentes de cooperação internacional. O processo da senhora Isabel dos Santos já está em tribunal há bastante tempo, como vocês sabem, portanto aguardamos para a sua tramitação em tribunal. Já foi feita a instrução contraditória, portanto aguardamos que inicie o julgamento, portanto isso depende do tribunal. E o outro caso ainda continuamos a trabalhar nele, porque dependemos muito, como sempre digo, da atividade do exterior, das respostas das cartas rogatórias e de outras direções do exterior, que nem sempre são dadas ou recebemos com a velocidade, a rapidez e a urgência que nós pretendemos. Outro dos pontos abordados foi a necessidade de reforçar a ética e a disciplina interna na magistratura. E quanto à sucessão, o procurador mostrou confiança no processo conduzido pelo Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público, que já selecionou 3 candidatos para a apreciação do Presidente da República, João Lourenço. Se o Conselho escolheu os 3, acho que sim. Acho que o Conselho escolheu ou fez isso de livre consciência e fez-lo de uma forma transparente e, portanto, acredito que estes 3 nomes são os nomes que o Conselho achou que deveriam ir ou que deverão ir à consideração do Sr. Presidente da República para então aí poder indicar quem será o futuro Procurador-Geral da República. No município do Quilamba-Quiache, várias audiências públicas aos habitantes daquela zona foram concedidas pela provedora de justiça Flor Bela Araújo, que visitou igualmente naquela zona o Centro de Saúde Maria Quilumba e a escola do primeiro ciclo 8057. A visita ao município do Quilamba-Quiache teve início nas primeiras horas da manhã e teve como objetivo conceder audiências públicas aos cidadãos, promover a literacia jurídica com alguns estudantes e visitas a algumas instituições do município. No âmbito do plano de atividades do Provedor de Justiça para 2026, nós programamos fazer feiras públicas a todos os municípios de Luanda e de algumas províncias. Então começamos a nossa atividade hoje, depois do encontro de cortesia com a administradora do município, com audiências públicas ao cidadão. Não sou eu, mas também a diretora de queixas e reclamações, consultores e outros técnicos da Provedoria de Justiça receberem audiência cidadãos, que aqueles que eu recebi, na maioria as suas queixas eram relacionadas com a pensão de sobrevivência. Também houve um cidadão que apresentou algumas questões relacionadas com a administração municipal e as outras queixas depois vamos averiguar. Durante a visita, Flor Bela Araújo passou pelo Centro Materno-Infantil do Quilamba-Quiache, um centro que atende diariamente mais de 200 pacientes, onde o diretor-geral falou das principais preocupações. Na verba, não é? Há alguma morosidade na verba, então os meios gastáveis são os que mais gastam, não é? Temos pouco pessoal. Eu acho que é já um mal de quase todas as unidades. Por isso que teremos aí, vem aí um novo concurso público. Acho que a Sua Excelência, a senhora Ministra, está atenta a isso. O último ponto deste dia de trabalho, realizado pela Provedoria de Justiça, em companhia da Administração Municipal do Quilamba-Quiache, foi a escola do primeiro ciclo 8057, na urbanização Nova Vida. A provedora teve a oportunidade de conversar com os alunos desta instituição sobre o trabalho do provedor de justiça. Por último, viemos aqui à escola onde nós estamos neste momento, onde divulgamos o papel, a função, atribuições, competências do provedor de justiça e trouxemos a nossa revista de banda desenhada, Conhece a Menina Dora, onde constam todas as atribuições, competências do provedor de justiça, como é que ele é eleito,
como é que se pode apresentar queixa à Promotoria de Justiça, aonde é que o Promotor de Justiça tem representações a nível das províncias. A administradora do município do Clambaquiache, Naulila André, disse que com esta visita foi possível fazer a ponte entre os municípios e a Provedoria de Justiça. Essa visita é benéfica na medida em que é mais uma oportunidade de demonstração daquilo que é a intenção do Estado de garantir, passa a redundância, as garantias e os direitos dos cidadãos. Florbela Araújo adiantou que, a nível nacional, foram registradas já mais de 3.000 queixas, destacando-se os litígios de terra e a questão dos pensionistas. A nível nacional, nós temos mais de 3.000 queixas apresentadas e continua a ser as questões relacionadas com a morosidade processual, com as questões dos pensionistas, dos litígios de terra e algumas arbitrariedades também dos órgãos da administração central e local do Estado. A Provedoria de Justiça tem representação em 13 províncias do país. Seguimos para a informação do tempo. Benguela poderá ter um dia com nuvens e sol, temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 30, umidade do ar prevista de 74%. A cidade do Ambo poderá ter um dia com trovoadas em partes da zona. A temperatura deve rondar entre os 15 graus de mínima e 28 de máxima, umidade do ar de 68%. Seguimos para mais um curto intervalo. Volte connosco. Já estamos de volta aí na sua tela. Amanhã Girassol, o matinal da TV Girassol, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 7 até bem perto das 9 horas. E seguimos para mais uma conexão com a Girassol FM. Vamos ao encontro da Janete, meio-dia. Janete, meio-dia, uma vez mais, bom dia. Já estamos de volta a esta nossa conexão. Bom dia! Na verdade, vocês têm trazido uma manhã bem agradável. E nesse lado, a energia é positiva mais na audiência. Muito mais quando estamos em direito com a TV Girassol. Muito bom, muito bom. É o nosso desejo que amanhã dos nossos rádio-ouvintes e telespectadores seja assim cheia de boas energias. Exatamente. Não tem como. São agora 8 horas. Até para o sinal é a vossa missão, né? Exatamente. Trazer aquela energia positiva para a audiência. Exatamente. Janete, meio-dia, já agora com quem falamos? Falamos com Sabalo Mbuete. Ô, Sabalo, bom dia. Como Olá, está? Estou em direito, estou a ver para a televisão. Muito bom, muito bom. A Rádio Girassol. Muito bom. Está em casa? Em casa, irmã, em casa, nesse exato momento. Hoje não sai, Sabalo? Vou sair, mas ainda aguardo, não digo uma hora, né? Mas aos minutos já vou me soltar. Mas chegar bem pouco tempo. Esteve ali aquela mensagem que eu disse que estava saindo o review do Zango, a Zango 0. Mas não, se vou fazer mais o contorno, para mim, ao Benfica. Muito bom, muito bom. É bom saber que está aí do outro lado a nos acompanhar e é nosso companheiro fiel nas manhãs de segunda a sexta-feira. Muito bem disposto sempre. Exatamente. Não tem como. E o programa já indica tudo. Bom dia com a energia. Conforme diz o MM, quem entra com essa coisa nesse programa com uma voz assim triste, então o técnico de serviço corta, quando estamos a emitir aquela energia para a locutora também traz aquela energia para a audiência, então não tem motivo. Exatamente. É aquela simbiose, troca de energias, não é? Assim mesmo. Muito bem. Sabalo Mbuete, obrigada pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos. Viva! Para vocês, boa continuação dos estudos e espero bom regresso em casa. Bom Obrigada, dia com energia. igualmente. Cristina Zola, bem-vinda de volta. Eu já cheguei, já entrei, já me meti na conversa que não é minha, exatamente. Quer dizer, não era minha até o momento em que eu estava fora. Quando entrei, então, a conversa ficou nossa e aqui nas manhãs é assim, a televisão vai para a rádio vem para a televisão e fazemos as nossas manhãs acontecer. Exatamente. E é bom também sentir esta
este carinho de quem está aí do outro lado. E a Janete Meio-Dia tem o privilégio de todos os dias, de segunda a sexta-feira, ter esta conexão com os rádio ouvintes, e é muito bom e na verdade é para eles que nós estamos aqui a trabalhar. Exatamente, é o que eu digo sempre, não tem como, aqui é um toma lá da cá, eu dou boa energia, recebo boa energia e vamos mantendo aqui o clima bem energizado, para que ninguém fique triste, para que ninguém fique mal disposto. Então é proibido ficar triste nas manhãs de segunda a sexta-feira. Exatamente. Pelo menos das 6 às 9. Quem tem a rede Girassol não fica triste. Exatamente. Não tem razões. E eu digo das 6 às 19 porque a Janete Meio-Dia começa mais cedo. Nós entramos pelo caminho, pelo meio e depois seguimos. Exatamente, até bem pertinho das 9 horas. Exatamente. Janete Meio-Dia, vamos saber se o Ernesto Jaime já está preparado para esta nossa conexão. Ainda não está preparado. Daqui a pouco vamos manter contacto com o Ernesto para trazer outro retrato, outra fotografia sobre o trânsito em Luanda. Exatamente. Por ora, Janete Meio-Dia, como é que estão os ânimos depois desta medida da FIFA, certo? Da CAF. Da Confederação Africana de Futebol. Exatamente. O que é que os nossos rádio-ouvintes têm falado sobre este assunto? Os ouvintes dizem aqui que é algo recorrente quando o posicionamento da FAF, eles dizem que é de alguma forma tendencioso, muito mais a favor da parte mais ao norte do continente africano. Pronto, dizem que a CAF, melhor, estou a falar a FAF, depois a FAF faz sair um comunicado a repudiar. Exatamente. E nós não queremos. Não queremos. A CAF tem alguma tendência de favorecer as equipas do Magreb, dizem os nossos ouvintes. Dizem ser uma atitude vergonhosa, não é? Depois de tanto tempo, afinal, se foi considerado desistência do Senegal, devia-se ter devia-se ter tomado esta decisão já no próprio jogo. Assim que a seleção senegalesa voltou para o retângulo de jogo, devia-se terminar a partida. Entretanto, permaneceu, a partida continuou, o Senegal fez o golo que deu a vitória e o título consequentemente, e agora, depois passando quase 2 meses, a CAF traz a decisão que de alguma forma abala todas as estruturas. O Senegal reagiu de forma muito rápida com um vídeo da celebração do título. Ok, para o Senegal o título é senegalês. Janete Meio-Dia, agora sim, vamos chamar o Ernesto Jaime. Olá, Ernesto, uma vez mais bom dia. Agora já é aquela nossa conexão tripartida. Ernesto, bom dia. Viva! Bom dia, Celestina Zola, bom dia também, Janete Meio-Dia e a audiência que nos acompanha. Nós estamos na Avenida Pedro de Castro Vanduna, em Loi, para poder olhar para o trânsito nesta quarta-feira. O trânsito aqui já vai se mostrando com um cenário completamente diferente, pelo menos para os nossos telespectadores que já com quem tivemos o contacto, já o primeiro contacto, quando estávamos no Patriota, que por lá está um ambiente, vamos dizer, ora carregado, ora não, e em diferentes vias que acabam por bifurcar. Já aqui na Avenida Pedro de Castro Vanduna, em Loi, sobretudo aqui no Futungo, o trânsito vai se mostrando já muito mais fluido. Entretanto, é importante destacar que nos pontos anteriores a este, no caso, na famosa paragem da Dona Chepa, o trânsito por lá está completamente carregado. Um engarrafamento que começa da paragem da Dona Chepa e que se estende então até a famosa também, ou bem conhecida, paragem das bombas da Sonangol. Aqui o trânsito já, tal como fazíamos referência,
está completamente fluido, não só no sentido para quem sobe para o Golfo 2 ou a Vila, ou então quem queira pegar a 21 de janeiro, mas também para quem sai destes mesmos pontos já referenciados e queira chegar, por exemplo, até ao Benfica. O trânsito vai se mostrando facilitado neste outro lado. Agora vai começar a ficar carregado já neste ponto que acabávamos de mencionar. Para quem sai do Patriota, por exemplo, o contorno que se impõe a esta mesma avenida principal vai ficando cada vez mais carregado. Sabe-se que os táxis, por exemplo, que saem do portão do Patriota e pegando esta avenida principal, normalmente a paragem que fazem é justamente por cima do contorno e acabam, de certa forma, por afunilar a via principal, tal como estamos agora a ver, que há já um afunilar destes mesmos carros, que há bem pouco tempo estava muito mais fluido. Já para frente há também uma paragem onde os azuis e brancos vão deixando passageiros e pegando passageiros. Por lá também há um pequeno impasse que alguns automobilistas também vão criando aqui nesta mesma paragem e, de certa forma, acaba por obrigar com que os carros que vêm a seguir aligeirem a velocidade e daí se criar uma pequena enchente neste mesmo perímetro e acaba, de certa forma, por atrasar ainda mais ou cortar ligeiramente a circulação por aqui. Vamos verificando estes e outros cenários que as estradas, as avenidas principais na cidade capital vão apresentando neste horário que julga-se ser um horário de ponta, que começa também a ficar um pouco mais leve, passa aqui a expressão, já no horário das 9, quando já a maior parte dos luandenses já fica concentrado no seu posto de trabalho. Mas o certo mesmo é que a esta hora o engarrafamento tende a ser acentuado em muitos pontos, em muitas artérias da cidade capital, sobretudo nas principais avenidas. Celestina Zola e Janete Maio-Dia, nós vamos percorrer para olhar para outras fotografias da circulação rodoviária na cidade capital. Bom dia com energia. Exatamente, Ernesto Jaime, bom dia. O trânsito aí faz-se na normalidade. Faz-se, está tranquilo. Quando o relógio marca agora 8 horas e 10 minutos, circula-se bem e eu acho que porque a esta hora a função pública já começou a labutar. Os estudantes já estão nas salas de aula. Exatamente, e os estudantes estão em provas. Exato. Estão em provas, dentro de mais, se calhar, 7, 10 dias entram de férias e o trânsito em Luanda vai ficar ligeiramente livre, facilitado, exato. É nessa altura que eu queria ser estudante. Não é? Será? para entrar de férias? Isso. Só que depois volta, serão apenas 2 semanas, se não me engano. Enfim, mas vale sempre a pena. E como trabalhadora tens 1 mês de férias. Ainda falta. Falta, não é? Quando as férias estão a terminar, dá aquela vontade de esticar um pouco mais, não é? Mas é sempre bom que consigamos descansar durante o período de férias para voltarmos bem energizados. E normalmente quando voltamos das férias dizemos: o fulano está fresco. Está fresquinho, toca a trabalhar, toda a carga para ele. Exatamente. Pronto, mas é assim a vida adulta, crescer é assim. Tem responsabilidades Os pequeninos querem crescer muito rápido. Relaxem. Exatamente. Cada coisa no seu tempo. Porque crescer não tem volta. O Joel quer voltar à primeira infância. Assim mesmo. O Joel deve estar a querer voltar para a casa da mamãe. Exatamente. Costuma-se dizer, é como tudo. Tem os seus prós e contras, não é? Exatamente. Então, meninos, não tenham pressa de crescer.
Porque ser adulto não é fácil. E às vezes as crianças querem crescer por motivos assim... Fúteis, banais, sim. Eu quando era mais simples. nova, eu me lembro que eu queria crescer apenas para poder pintar os lábios e ninguém dizer nada. Ai, meu Deus Só do por isso céu. eu queria Nem passar queria- batom. Então eu não via a hora de ser mais velha. Para pintar os lábios e não ter ninguém a me ralhar porque pintei os lábios. E muito bom. Agora, pintas os lábios sem ninguém te ralhar, mas tem outras responsabilidades. Isso. Tem que trabalhar, tem Pra que ganhar comprar o batom. dinheiro. Exatamente, para comprar o batom, Exato. para comprar o lápis. E assim a vida segue. Exatamente. Enfim, cada um com seus sonhos. Exatamente. Sonhos de criança. Por isso é mesmo viver, os meninos aproveitarem o tempo, viver cada etapa com responsabilidade, aproveitar o momento. Quando é para estudar, quando é para brincar mesmo. E hoje por hoje, os meninos, eu acho que não se sujam. Exato, muitos prontos não se sujam. Há hábitos Brincadeira que nós, visual. Exatamente, hábitos que nós fazíamos quando criança, como tomar banho à chuva, fazer brincadeiras, bonecos de lodo, lama, que hoje os meninos já não fazem. Então, Isso. mas isso é nojento. Exatamente. Eu ainda há algum tempo estava a lembrar que antes faziam, os meninos principalmente, o meu irmão fazia e eu acompanhava os jogadores de azulejo. Pegavam às vezes um mosaico, vai partindo de forma redonda e risca. E coloca numa tampa de cerveja. Isso. Depois escreve números, como se fossem equipamentos. Cola lá com cola ou com funs, alguma coisa que desse para colar. Que eram jogadores. Eram jogadores. Eu, se não me engano, o jogo era pimpa. Eu aprendi a chamar buquique. Buquique, olha, o Yaya diz que é buquique, mas nós lá chamávamos, acho que é pimparote, no Kwanza Norte. Ainda lá está, acho que é pimparote. E faziam campeonatos, sabe? Sim. Faziam campeonatos, você via os jogadores e pintavam com as cores das camisolas de algumas seleções, Argentina, Angola. Alguns clubes também. Exatamente, então eram bons. Boas brincadeiras. Se calhar é um desafio para os meninos, vão entrar de férias, se calhar podiam aproveitar e ouvir dos pais essas experiências e tentar colocar em prática para ver se fazer uma coisa diferente, brincar de forma diferente. Exatamente, aquele jogo das latas, enche a lata com areia e depois vira para ela ficar plana e vai fazendo exatamente, latinha, garrafinha e depois surgiu a cuca. Exatamente. Tem aquela brincadeira que em vez de garrafinha era amontoar as latas e depois bicava-se. Ok. Acho que sei qual é. Olha, muita brincadeira. Tinha o stop. Por falar em bicar, tinha o bicabidão. Olha, o bicabidão tem histórias boas. Isso. Jogar o bicabidão à noite, na noite escura. Noite de lua cheia. Isso, noite de lua cheia. Mas são brincadeiras bons tempos, exatamente, que os meninos podiam aproveitar. Se calhar, durante as férias, perguntar ao papá, à mamã, como é que brincavam. Uma brincadeirazinha de antigamente. Para relembrar, e é bom. Os papais também podem brincar com os meninos. Exatamente, a essa altura que os meninos vão entrar de férias, há pais que também vão estar de férias, aproveitem e façam... No quintal, riscar a macaca, a semalha, saltar uma corda, semana. Será que ainda consiga fazer carros de lata? Eu te garanto carros que há. Carros de latas, carros de madeira. Exatamente, eu te garanto que há. A sua antiga, afinal. Quase. Já não tomei o dia. Nós voltamos a interagir daqui a pouco. Interagir daqui a pouco, por hora nós seguimos. Vamos voltar a falar daquelas brincadeiras de antigamente, para que os meninos comecem a criar ideias para as férias, estas 2 semanas de férias, fazer algo diferente. Está bem. Até daqui a pouco. Bom dia com energia. Foi assim mais com a economia que comanda as nossas vidas. A
partir do próximo mês de abril, entram em vigor as novas taxas de desconto para os utilizadores de cartões multicaixa BAE. Assim, a consulta de saldo em papel no ATM passa a custar 20 kwanzas. O mesmo valor vai pagar quem faz consulta de movimentos em papel no ATM e, igualmente, vai ter um desconto de 20 kwanzas quem fizer levantamento de dinheiro no ATM. Num comunicado, o BAE refere que estas cobranças não se aplicam às primeiras operações isentas de cada mês. Salienta que o seu cliente continuará a beneficiar de um número de operações gratuitas por mês, sendo aplicada a cobrança apenas após ultrapassar este limite. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres anunciou o cancelamento imediato das licenças de atividade de empresas de transporte rodoviário interprovincial de passageiros que não possuem veículos devidamente licenciados para operar. De acordo com um comunicado oficial da instituição, auditorias operacionais recentes identificaram a existência de veículos utilizados no transporte interprovincial com licenças de exercício caducados. Ao todo, 55 empresas foram detectadas nesta situação irregular, o que poderá resultar no cancelamento das respectivas licenças de atividade, caso não apresentem veículos devidamente licenciados. A entidade reguladora notificou todas as operadoras envolvidas para procederem à renovação e regularização imediata do licenciamento dos seus veículos. No documento, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres observa que operar nessas condições compromete a segurança dos passageiros e a legalidade do setor de transportes, razão pela qual as medidas de realização foram reforçadas. O Estado angolano vai investir quase 300 milhões de dólares para as obras de construção do Centro Nacional do Trauma. A despesa para erguer a unidade de saúde foi autorizada em despacho presidencial. No documento, o Executivo considera uma necessidade imperiosa a construção desta unidade sanitária. O documento, assinado pelo chefe de Estado, João Lourenço, refere que o Centro Nacional de Trauma será erguido no âmbito do Programa de Expansão e Melhoria do Sistema Nacional de Saúde, orientado para a construção e apetrechamento de unidades sanitárias de referência com vista à melhoria da assistência médica à população. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis anunciou o início do fornecimento de gás a partir do campo Quiluma, no âmbito do novo consórcio de gás, com uma exportação inicial de 150 milhões de pés cúbicos por dia. O arranque da operação foi registrado na passada sexta-feira, segundo o comunicado conjunto da concessionária nacional e da Azul Energy. De acordo com o comunicado, a produção deverá atingir até ao final do ano cerca de 314 milhões de pés cúbicos diário. O consórcio é liderado pela Azul Energy com uma participação de 37,4%, seguido da Cabinda Gulf Oil Company 31%, Sonangol EP 19,8% e Total Energies 11,8%. A ANPG destacou que a plataforma offshore Quiluma é a maior estrutura alguma vez instalada na região do Ambriz, província do Bengo, com um jack de 2.500 toneladas e topsides de 2.700 toneladas. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta terça-feira em queda até às 11 horas. O Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos 103 dólares por barril, menos 2 dólares do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue com excedente de 42 dólares acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano 2026. Outras commodities, às 11 horas desta terça-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a 455 dólares, mais $1 do valor negociado no último fecho, 415 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a 3.484 dólares, menos $4 do valor negociado
na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $5.008, um aumento de $2 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $603, menos $1 do valor negociado na última sessão. Angola e a União Europeia estão a reforçar as ações que visam dinamizar a economia azul, dando maior dinâmica e resiliência. De acordo com a Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto. Desde 2022 que Angola e a União Europeia trabalham de forma conjunta na implementação de Angola para o crescimento da economia. O programa, apresentado esta segunda-feira, envolve 3 países da União Europeia, nomeadamente Portugal, Espanha, França e ainda o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, FAO. A ministra Carmen do Sacramento Neto refere que as componentes da governança, sustentabilidade e resiliência constituem um projeto avaliado em 30 milhões de euros. A componente de governança dos oceanos, uma grande componente que é da sustentabilidade, olhando para a cadeia de valor de toda a pesca e uma componente que é extraordinariamente importante, que é a conservação. Portanto, trazendo no final uma questão que será muito trabalhada, que é a literacia sobre os oceanos e a partilha deste bem comum que é os oceanos, ou que são os oceanos, e no caso aqui o Oceano Atlântico. E que trará o rosto da economia azul, com o apoio da União Europeia, que vai com 3 países, Portugal, Espanha e França, e com também a entrada da FAO, e que conosco então implementará esse projeto de 30 milhões de euros. A embaixadora da União Europeia em Angola, Rosário Bento Paes, revelou que, a par da diversificação económica, o programa visa também contribuir para o aumento da empregabilidade juvenil. Este projeto é um projeto de 30 milhões de euros para exatamente desenvolver a economia azul, criar empregos, em particular para os jovens e para as mulheres, e para ter uma componente de diversificação económica neste setor tão importante que é o das pescas e da economia marinha. E também com uma componente de adaptação às alterações climáticas e, portanto, de alterações climáticas em geral. É um projeto de 4 anos e, portanto, daqui a 4 anos teremos que ter esses objetivos, essas ações, essas 3 grandes ações implementadas por estes 4 parceiros finalizadas. Na mesma ocasião, a Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto, reafirmou que os operadores da pesca ilegal têm os dias contados, uma vez que se encontra em fase de conclusão a nova lei sobre pesca ilegal. Nós estamos quase a finalizar a lei e a lei vai trazer essas penalizações para esse tipo de pesca, que aqui no caso nós estamos a falar de pesca ilegal, não regulamentada e não declarada. Estamos a apertar o cerco, não só trazer para a lei mãe, a lei 6A, essa componente de criminalização, mas também trazer uma outra lei, que é a lei do ordenamento do espaço costeiro e marinho. Angola e a União Europeia reconhecem a importância do diálogo sobre a economia azul, nomeadamente no que respeita à criação de emprego e à diversificação da economia. A refinaria de Cabinda começa a produzir derivados do petróleo a partir deste mês. O secretário de Estado para os Recursos Minerais, Petróleo e Gás trabalha na província para averiguar o andamento do processo. A refinaria de Cabinda começa, a partir deste mês de março,
a produzir os derivados de petróleo. Para constatar os níveis de asseguramento deste processo, trabalha em Cabinda o secretário de Estado dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. José Alexandre Barroso disse que a visita a trabalho vai cingir-se em acertos com os empreiteiros sobre a produção dos derivados de petróleo. Eu estou aqui com uma delegação do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, do Instituto Regulador de Derivados de Petróleo e da Sonangol, para fazermos uma visita à refinaria de Cabinda. Portanto, é uma visita técnica de rotina. Março, para nós, é um período muito importante naquilo que é a preparação da refinaria para começar a produzir produtos derivados. Então, nós viemos para aqui para falar com os empreiteiros, com o operador da refinaria, para ver em que estado estão os trabalhos. Portanto, é apenas de constatação do estado de preparação para a refinaria começar a produzir. O governante afirmou também que tudo está a ser feito para que, neste mês de março, o processo comece. Nós vamos falar com o empreiteiro primeiro, para perceber onde é que estamos, e depois, então, poderemos dar mais informações. Gostaria de já adiantar que Sua Excelência e o Sr. Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás deverá visitar a província no final do mês e, nesta altura, ele prestará todas as informações necessárias sobre o início de produção da refinaria. A refinaria de Cabinda começa, a partir deste mês de março, a produzir derivados de petróleo. Um tribunal belga decidiu esta terça-feira que o antigo diplomata, atualmente com 93 anos, poderá ser julgado por cumplicidade no homicídio em 1961 de Patrice Lumumba, primeiro-ministro do Congo. Etienne Davignon, que era um diplomata em formação na altura da morte do político, foi acusado de 3 crimes de guerra, de acordo com o Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas. Em causa está a transferência ilegal de Lumumba dos seus associados de Leopoldville, atual Kinshasa, para Katanga. O tratamento humilhante e degradante infligido aos 3 e a privação de direito a um julgamento justo. Etienne Davignon, que chegou a ser vice-presidente da Comissão Europeia entre 1981 e 1985, é o único sobrevivente dos 10 belgas acusados num processo criminal interposto pela família de Lumumba em 2011. A decisão do Tribunal de Bruxelas ainda é passível de recurso, mas se o julgamento avançar, Davignon será o primeiro oficial belga a ser levado à justiça pelo assassinato de Lumumba ocorrido há 65 anos. Continuamos às notícias fora de portas. O exército israelita emitiu uma ordem urgente de evacuação da cidade libanesa de Tiro e de vários campos de refugiados nos arredores devido aos ataques contra a milícia xiita libanesa Hezbollah no sul do país. A ordem emitida pelo porta-voz do exército de Israel insta a população a abandonar de imediato as áreas de Shabruja, Jamadia, Jal Al-Bar, Zouk Al-Muft, Al-Bas, Mashuk, Barj Al-Shamali, Naba Al-Oush, Radia e Ainibal e a deslocarem-se para o norte do rio Zarani, cerca de 45 quilómetros a norte da cidade. A Força Militar Israelita alertou também a proximidade a combatentes, instalações ou veículos do grupo armado xiita representam perigo e enfatizou que qualquer edifício usado pelo Hezbollah para fins militares pode ser alvo de ataques. Os israelitas emitiram alerta após o Hezbollah lançar rockets e drones contra vários locais no norte de Israel, causando danos materiais, mas sem feridos, e já realizaram hoje ataques preventivos no Líbano, tendo como alvos as instalações de lançamento do Hezbollah. E voltamos a olhar o que escrevem os jornais nacionais e internacionais.
O jornal The Washington Post escreve na sua capa: Israel incentiva os iranianos a se revoltarem, mas avalia em particular que eles serão massacrados. Autoridades israelenses disseram aos seus homólogos americanos que esperam uma revolta, mesmo que ela leve a um massacre, segundo o telegrama do Departamento de Estado revisado pelo The Post. Seguimos para outro jornal, o The Guardian, que escreve na sua capa, hoje, quarta-feira, 18 de março, crise no Médio Oriente. O Irão jura vingança pela morte do chefe de segurança. Israel ataca o centro de Beirute, Ali Larijani, morto em um ataque israelense. O exército israelense pede evacuações no centro de Beirute, enquanto mira ao grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irão. Continuamos a fazer leitura das capas dos principais jornais nesta manhã de quarta-feira. Seguimos para a imprensa portuguesa, desta vez para o jornal desportivo A Bola, que escreve na sua capa: noite perfeita. Leão avassalador desde o primeiro minuto garante reviravolta histórica e presença nos quartos de final. E outra vez, informação sobre o estado do tempo. Vamos saber como estarão algumas outras cidades de Angola em relação ao tempo. Começamos pela cidade de Lubango, que terá o dia com trovoadas em partes da zona. A temperatura deve rondar entre os 18, ou seja, 15 graus de mínima e 27 de máxima. Umidade do ar de 63%. Já a cidade de Luanda poderá ter o dia maioritariamente nublado, ou seja, Luena poderá ter o dia maioritariamente nublado, com uma temperatura mínima de 17 graus e a máxima de 30, umidade do ar prevista de 66%. Vamos fazer a nossa última pausa nesta manhã. Volte conosco. Chegamos para o último momento. O momento é para desporto no Manhã Girassol. E esta semana o desporto no Manhã Girassol é com a Georgina João. Georgina, bom dia, seja bem-vinda a mais um espaço desportivo aqui no matinal da TV Girassol. Bom dia, Celestina Zola. Bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. Obrigada. Georgina, tem uma decisão que muitos amantes do desporto estão deixou triste, não é? Muitos amantes do desporto é a retirada do título de campeão africano da seleção do Senegal. Exatamente. Ontem à noite o mundo de futebol africano ficou surpreendido com a decisão da CAF em atribuir o CAN 2025 a Marrocos, depois dos incidentes que aconteceu na final, que aconteceu no dia 18 de janeiro. O CAN de 2025 aconteceu no Reino de Marrocos, nos meses de dezembro e também janeiro. E ontem, no período da noite, a CAF divulga um comunicado informando que, afinal, Marrocos é o grande vencedor do CAN 2025 devido aos incidentes que aconteceram neste jogo entre o Senegal e Marrocos. Estamos aqui recordados que no jogo da final houve algumas situações que não foram bonitas para o futebol africano, que mancharam a festa. Que estava a ser bonita, exatamente, não é? Que estava a ser bonita, em que houve um penalti que a equipa de Senegal não aceitou. Aconteceu algumas situações extra-campos que também não são aceitáveis. A equipa do futebol de Senegal retirou-se do campo, depois voltou. Brahim Dias falhou um penalti, depois o Senegal marcou, depois o responsável pelo Marrocos, o rei, não quis entregar o título ao Senegal. Então, Marrocos interpôs um recurso à CAF e a CAF decidiu ontem que, afinal, Marrocos é o grande vencedor. Mas era prevista essa decisão? Aparentemente não. Pensávamos, eu pelo menos pensei que seria um assunto encerrado depois da situação das multas que as duas seleções acabaram por pagar, tanto Marrocos, Senegal e o próprio treinador de Senegal.
O curioso é que o Senegal, depois dessa informação, a Federação Senegalesa de Futebol, na página, colocou apenas um vídeo em que os adeptos estão todos a festejar, e aquele momento em que a seleção recebe o título e... É uma resposta... Em poucas palavras, é uma grande resposta. Ontem também, a Celeste Nazola, aconteceu algo inesperado. No estádio José Alvalade, com o Sporting a dar um banho de bola ao Bodo Glimt e venceu por 5-0. Noite de Champions, é isso que acontece. Exatamente, uma terça-feira eletrizante. Uma terça-feira muito bonita. Foi uma terça-feira muito bonita. Muito bom. Georgina, João, então, as outras sobre desporto agora, para desenvolver. Muito bem, obrigada. E vamos começar mesmo com a notícia da CAF. A Confederação Africana de Futebol, CAF, emitiu um comunicado a anunciar uma decisão, no mínimo polémica, de acordo com a nota que foi divulgada nesta terça-feira. O Senegal, que tinha vencido a final do CAN 2025, vai perder o direito a esse título que tinha sido... Real Madrid e PSG estão nos quartos de final da Champions edição 2025-2026. A jogar em casa Os jogos dos oitavos de final da Champions League prosseguem nesta quarta-feira, com destaque para as partidas Barcelona-Newcastle e Tottenham-Atlético de Madrid. Hoje tem novamente jogos. Hoje os adeptos do Real Madrid querem ver se o Barcelona realmente vai avançar para a outra fase. Ok, e vamos esperar e também esperar outros desenvolvimentos. Exatamente, quanto à situação da CAF, Senegal-Marrocos. Exatamente, uma chapada sem mão do Senegal por não ter reagido tão prontamente sobre esta decisão. Algo insólito, inédito. Exatamente. Que mancha o futebol africano. Mancha e às vezes poucas palavras dizem muito. Exatamente. Georgina, João, conto consigo amanhã para mais informação sobre desporto. Continuação de uma ótima quarta-feira. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. E nós seguimos para a nossa última conexão com o Bom Dia com Energia. Janete, meio-dia, nós já chegamos aqui, assim, naquele nosso jeitinho meio dado em estúdio. Sim, estou com o representante do Departamento de Regulamentação da Dívida do Instituto Nacional de Segurança Social, o Dr. Lourenço da Silva. Estamos presença habitual, não é, do INSS essa quarta-feira no Bom Dia com Energia, na Rede Girassol de forma geral. Estamos a falar sobre trabalhar sem segurança social. Economia hoje, prejuízo amanhã. Eu vou pedir assim ao nosso convidado. Já agora, muito bom dia. Bom dia, obrigado. Vou pedir assim uma pausazinha. Vamos chamar a atualizar sobre o trânsito e depois voltamos à conversa. Está bem. Ernesto, é consigo para o nosso último apontamento. Bom Dia com Energia e manhã Girassol. Assim, muito rapidamente. Viva, bom dia. Vamos sim a este nosso último apontamento. Estamos na Avenida 21 de Janeiro para olhar para a situação do trânsito aqui, que a esta hora já vai-se fazendo um ambiente muito mais tranquilo. Sabe-se que a hora de ponta já vai dizendo adeus, a caminho já das 9 horas. O ambiente aqui começa a ficar muito mais calmo, diferente da hora 6, 7, 8, que são consideradas então as horas de ponta, em que as paragens ficam completamente abarrotadas. Os taxistas também aproveitam fazer paragens em lugares impróprios. Aqui há muitas passadeiras. Apesar da existência de muitas passadeiras, há ainda peões que insistem em fazer a travessia em lugares impróprios, como acabávamos de ver há bem pouco tempo um cidadão a fazer justamente a travessia, a pular as barreiras impostas aqui ao longo da 21 de janeiro, justamente aqui na GAMEC. Aqui o ambiente é este que vai-se verificando, cedência de passagem, ora sim, ora não, ora passa o peão, ora passa automobilistas, daí existir também esta pequena compreensão
E, obviamente, o bom senso aqui dos automobilistas é cada vez mais chamado para se ter, então, uma melhor circulação também. Aqui, a passadeira que se impõe justamente aqui acaba por, de certa forma, criar engarrafamento nesta principal avenida. Se calhar ficava aqui o apelo também para se ter uma pedonal aqui neste mesmo perímetro, pois sabe-se que o engarrafamento aqui é causado justamente pelo número de pessoas que passam aqui todos os dias, neste período sobretudo. Celestina Zola e Janete Maio-Dia, de uma forma breve, é esta radiografia que se pode fazer do trânsito aqui, ora para, ora anda, neste nosso último contacto. Obviamente que amanhã poderemos voltar para olhar mais para o trânsito e em outros pontos, obviamente. Daqui despedem-se o Nguindo Armando, o Olávio Bomba e Ernesto Jaime. Bom dia com energia e até amanhã. Bom dia, equipa. Até amanhã e bom regresso à base. E voltamos à Girassol FM. Janete Meio-Dia, do que é que estamos a falar exatamente? Estamos sobre a falar a segurança sobre social? Trabalhar sem segurança social, economia hoje, prejuízo amanhã. Há gente que não paga segurança social hoje, porque entende que é gasto e tudo mais. Entretanto, como disse o doutor, e muito bem, quando já não tiver a força para trabalhar um dia, não vai ter fonte. A segurança social é como uma espécie de investimento, não é? Investimos hoje para colher amanhã. Isso tem a ver com empresas e também pessoas particulares. Exatamente. Estamos aqui e perguntava justamente ao Dr. Lourenço, quando a Celestina chegou, quem é que pode ser inscrito? Eu sou zungueira, posso me inscrever na segurança social? Eu sou taxista, posso? E o Dr. Lourenço estava aqui a responder à nossa pergunta, afinal, saber, porque é importante inscrever-se na segurança social, quem pode ou não ser inscrito. Exato. Então, doutor Lourenço, Joel Anselmo, podemos responder a questão também para os nossos telespectadores muito rapidamente. Bom, no âmbito daquilo que é a cobertura da segurança social, felizmente foi atualizado o decreto sobre trabalhadores por conta própria para a inclusão mesmo das zungueiras, dos taxistas. E hoje, a nível da segurança social, sim, é possível que uma zungueira, um taxista pode se inscrever no sistema da segurança social e também fazer a sua contribuição, não é? E para esses taxistas e essas zungueiras são considerados trabalhadores das atividades geradoras de baixo rendimento, não é? E a taxa contributiva é muito mais reduzida. Ao invés de pagar 8% ou 11%, esse trabalhador paga apenas 4%. Então, de forma mesmo a incluir esses trabalhadores para que futuramente, em qualquer eventualidade, na morte, na reforma e também no aumento dos encargos familiares, possa beneficiar daquilo que o sistema oferece. Doutor, como é que eu faço? Eu sou trabalhadora, tenho um negócio próprio e preciso me inscrever à Segurança Social para ter os benefícios futuros. Como é que eu faço para estar inscrita? Bom, pode-se dirigir a uma agência da Segurança Social e nós vamos dar as devidas instruções de como é que vai fazer essa inscrição, não é? E nós vamos instruir e a partir do momento que fazer a inscrição, terá autonomia de fazer a gestão da sua base de dados. Terá um utilizador, terá uma palavra passe e todos os meses a única coisa que vai fazer é a geração da guia de pagamento e consequentemente, o pagamento também. Eu não tenho uma renda fixa. Eu, num mês, ganho 10 mil kwanzas, no outro mês, ganho 7 mil. O valor a depositar é fixo ou também varia de acordo com o meu rendimento mensal? No ato da inscrição, o trabalhador por conta própria, tendo em conta a sua atividade, deverá determinar um valor que não seja inferior ao salário mínimo nacional. Não é? Deverá determinar um valor que vai servir como base da incidência e é sobre esse valor que será aplicada a taxa. E se porventura
quando ver os seus rendimentos aumentados, também pode solicitar a alteração de valor. Okay. Mas, no princípio, nós precisamos definir um valor e é esse valor que vai servir de base da incidência e ele não pode ser inferior a um salário mínimo nacional. Se for inferior a um salário mínimo nacional, não há condições para inscrição na Segurança Social? Sim, porque hoje, a nível do sistema de segurança social, nós não podemos pagar pensão abaixo do valor do salário mínimo nacional. Então, isso significa que, para a contribuição, nós não podemos permitir que pessoas paguem abaixo ou tenham base da incidência abaixo do valor mínimo nacional. Porque o que é que acontece? Se, porventura, nós permitirmos que esse trabalhador faça a contribuição abaixo do salário mínimo e ele vai para a reforma e, no cálculo da sua reforma, o valor der abaixo do mínimo, nós, a Segurança Social, teremos que puxar exatamente até chegar o valor do salário mínimo. Logo, para que não haja essas situações no futuro, então é permitido apenas que pelo menos um salário mínimo nacional. Muito bem. Janete Meio-Dia, eu vou deixá-lo a conversa com o doutor. Sei que ainda há muito a se dizer acerca deste assunto e nós estamos mesmo a fugir, porque o nosso tempo já deu. Foi. Então, Exatamente. desejo assim aos radiovintes, à equipa que trabalhou esta manhã, continuação de uma ótima quarta-feira. Muito obrigada, Celestina Zola, ao telespectador igualmente. Obrigada pelo carinho da companhia de todos os dias. Voltamos amanhã com a mesma energia e boa disposição de sempre. Bom dia com energia. Bom dia com energia. E está tudo dito por hoje. Contamos consigo amanhã, à mesma hora. Girassol FM, ou seja, amanhã Girassol começa às 7 da manhã e vai até bem perto das 9. Bom dia, continuação de uma ótima quarta-feira em companhia da Rede Girassol. Até amanhã.